Gente, então, Psicogênese da Língua Escrita. É esse o livro famoso, tem um monte na biblioteca, um livro que todo alfabetizador tem que ler, um livro bem antigo. Ano passado a gente viu esse livro, né, de Carlos? Qual disciplina é de Carlos? Eu não ouvi, você pode repetir? A gente viu esse livro em uma disciplina já, Ed. Lembra que a gente pegou ele na biblioteca? Tinha lá os livros. A professora Rosimeire, se não me engano, foi? Se eu não me engano, foi uma disciplina do ano passado que a gente viu esse livro. Fundamento da Educação Infantil 1. Repete, Carlos. Se não me engano, foi Fundamentos da Educação Infantil. Eu não lembro se foi o 1 ou se foi o 2. Engraçado ela ter trabalhado esse livro. Vocês leram um livro, um capítulo do livro? Como é que foi? Acho que foi só um Sim, capítulo. ela deu uns capítulos para ler. Eu não lembro qual que eram os capítulos, mas alguns capítulos a gente teve que ler para fazer um trabalho. Interessante. Que bom que vocês já leram no presencial, porque na forma remota não é a mesma coisa. Então, que bom que vocês já têm uma... Ela chegou a apresentar a pesquisa para vocês, do que se tratava a pesquisa? Não. Ou ela pediu para que vocês lessem? Se não me engano, foi algo breve. Tá, então eu vou apresentar primeiro o cenário que a gente vivia quando essa pesquisa foi feita, tá? Essa pesquisa foi feita final da década de 90, durante a segunda metade da década de 70, e a divulgação dela no Brasil se deu em 1985, eu acho que foi. Não, 80, 85. É que eu tô com essa é a versão comemorativa dos 20 anos. Então eu não tenho... Ó, é 1985, foi quando ela foi divulgada no Brasil. E é um livro que a gente tem que ler, um dos clássicos que todo alfabetizador tem que ler. Eu tenho um PowerPoint rapidinho, aí se vocês quiserem desligar a câmera enquanto eu coloco aqui, que ele vai falar sobre o panorama, né, de como estava o panorama na América Latina. Deixa eu só localizar aqui o PowerPoint, gente. Aula de hoje. Quando essa pesquisa foi criada. Porque o que nós tínhamos? Nós tínhamos os métodos, né? Deixa eu só abrir aqui, gente. Vocês conseguem ver? Sim? Sim, pronto. Qual era o contexto que nós tínhamos na América Latina? Ela... Desculpa, pessoal, é que o meu marido chegou e ele vai ter que sair logo, senão eu não vou conseguir dar aula. Gente, assim, ó, contexto. Na América Latina, nós trabalhávamos com os métodos de alfabetização, analítico, sintético e misto, que foi o que vocês viram no módulo 2, né? Quando a gente trabalhou com os métodos de alfabetização. Qual era o enfoque do método de alfabetização? É como as crianças, como ensinar as crianças a ler e escrever. E aí, a partir daí, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, que a Emília Ferreira foi orientando a do Jean Piaget, né, que todo mundo conhece, e aí, baseado nas ideias do Jean Piaget, ela passa a desenvolver uma pesquisa. Então, ela não é uma metodologia, uma coisa bem que todo mundo fala a psicogênese não é um método, ela é um relatório de pesquisa. Porque ao longo das páginas desse livro, ela relata os resultados da testagem que foi realizada na Argentina, né, com as crianças ao longo de um tempo em que elas acompanharam essas crianças.
Então, quais são os objetivos? Quais eram os objetivos dessa pesquisa, né? Tentar uma explicação dos processos e das formas mediante as quais a criança consegue aprender a ler e escrever. Entende-se por processo o caminho que a criança percorrerá para compreender as características, o valor e a função da escrita. E o outro objetivo era interpretação do processo desde o ponto de vista do sujeito aprendente. Então, eles mudaram o foco. Se o método pensava em como eu ensino uma criança a ler e escrever, as autoras vão tentar entender como a criança pensa o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. E aí eu trago alguns pontos do livro para a gente desfazer alguns mitos que nós tínhamos, né? Então, como é que era a situação educacional na América Latina? A lectoescrita, o que eu quero dizer com lectoescrita? Leitura e escrita, tá, gente? Então, toda vez que vocês olharem um artigo que fala de lectoescrita, ele está falando de leitura e escrita. Então, na época, década de 70, a lectoescrita tem ocupado um lugar de destaque na preocupação dos educadores. Apesar da variedade de métodos, o número de pessoas que não aprendem é grande. A lectoescrita, objetivo da instrução básica e condição de fracasso ou sucesso escolar. O que eu quero dizer com isso tudo, né? Bom, na época, já existia um grande número de pessoas que não conseguiam se alfabetizar, e este era um grande problema. E os métodos não estavam dando conta da alfabetização dessas pessoas. Por isso que elas desenvolveram essa pesquisa para entender o que estava acontecendo que as crianças não aprendiam a ler e escrever, né? Por que é tão importante aprender a ler e escrever? Porque se eu não consigo ler e escrever, as condições que permitam que eu tenha um sucesso na minha vida escolar são zero, né? Porque toda a nossa vida escolar é pautada na aprendizagem da leitura e da escrita. Tanto é que muitas vezes as crianças vão mal na prova, não porque não compreendem o conteúdo, mas porque elas não conseguem ler e escrever direito. Então, é condição para que a gente consiga seguir na vida escolar, saber ler e escrever. E as crianças não estavam conseguindo. Aí a gente qual era a realidade, então, da América Latina na década de 70, segundo a Unesco. 20% das crianças de 7 a 12 anos estão fora do sistema educacional. Gente, se 20% nem entrava, a gente só fica com 80%, ok? Então, assim, se a gente tiver um número de 100 crianças, eu só tenho 80 dentro da escola. Dessas 80, apenas 53% dos alunos chegam à quarta série. Então, eu já só tinha 40 e um pouquinho, né? 1/3 dos repetentes estão situados nos anos iniciais. 60% dos egressos à escola repetiram uma vez ou mais. Em 1977, o mundo terá 80 milhões de analfabetos. Bom, e aí a gente tem aquele mito de que antigamente é que era bom, né? Antigamente que se aprendia, agora a gente não aprende mais. Então, para ver que isso é um grande mito, né? Porque quem aprendia? Se de 100, 40 chegavam à quarta série, que equivale ao terceiro ano de hoje. Então, nós já tínhamos uma seleção que nem todo mundo estava na escola. Hoje, a gente tem todo mundo na escola. Hoje, leis obrigam a criança a estar na escola. E dessas 80 que estavam na escola, só 40 chegavam. Então, um grande número deixava de ir para a escola. Por isso que a gente tem a falsa impressão que antigamente era melhor. Porque a gente trabalhava com um número muito pequeno. Quem chegava à quarta série era quem conseguia ter sucesso. Os outros 60 ficavam de fora. E eu sempre gosto de dar um exemplo, que na minha escola, eu nasci numa cidade muito pequena, onde só tinha uma escola. E na minha escola, a única turma que tinha 2 era a primeira série.
Então, a gente tinha a primeira A e a primeira B. A primeira A era de quem estava ingressando, a primeira B era dos repetentes. E aí, da primeira A e da primeira B, tinha uma única segunda série. Isso quer dizer que metade das crianças não eram aprovadas para a segunda série. Ficavam na primeira série. Então, o método dá a falsa impressão de aprendizagem. E, na verdade, ele não é a melhor proposta de aprendizagem. Então, ainda hoje, tem muita gente que pensa que a volta dos métodos analítico, sintético e misto seria a resolução do problema da aprendizagem. Não é assim. Eu tenho certeza que voltar não é a solução. Ah, tá, professora, então qual é a solução? Hoje a gente prega que a solução é atividades baseadas nas concepções desenvolvidas na pesquisa da psicogênese. E aí, presta atenção, psicogênese não é um método, mas muitos grupos de pesquisa do Brasil, muitos estudiosos da área, a partir do livro e dos resultados dessa pesquisa, criaram atividades para alfabetizar as crianças. Então, a gente diz que hoje a gente pauta a alfabetização na tríade, que trabalha com as inspirações da psicogênese, né? Com inspirações do letramento e inspirações da consciência fonológica. Então, hoje a gente vai trabalhar com letramento, com psicogênese, e na próxima aula a gente vai trabalhar com letramento e consciência fonológica, para juntar essa tríade e vocês entenderem como se dá o processo de alfabetização. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, o que eles resolveram? Ah, tá. E aí, assim, o que a Unesco dizia na época, né? Que existia um fracasso nas campanhas de alfabetização, e eu achei muito interessante manter esses dados, né? Falta de investimento financeiro no combate ao analfabetismo. E aí, o exemplo que ela dá é que um único bombardeio equivale ao salário anual de 250 mil professores na época, né? Então, como a gente sempre ganhou mal mesmo, e como a alfabetização sempre foi uma grande dificuldade que a gente tentou sanar ao longo dos anos. Então, quais seriam as duas faces da alfabetização? Com relação aos adultos analfabetos, seria sanar essa carência, né? E com relação às crianças, prevenir, realizar o necessário para que as crianças não se convertam em futuros analfabetos. E aí, eu já falei sobre os métodos, né? De acordo com a perspectiva pedagógica adotada, o problema da aprendizagem da leitura e da escrita tem sido exposto com base na questão do método. Então, segundo essas pesquisadoras, as crianças não aprendiam a ler e escrever por conta do método. E aí, sempre se fez uma busca pelo método mais eficiente para alfabetizar, mas, na verdade, esse método mais eficiente não existe, porque cada pessoa aprende de uma forma diferente. E aí, uma coisa bem importante, gente, método trabalha com como eu ensino a criança a ler e escrever. A psicogênese vai trabalhar com como a criança aprende a ler e escrever. Isso é bem interessante. E aí, por quê, né? Qual era a falha dos métodos? Por que eles não eram eficientes? Porque eles não avaliavam a competência linguística das crianças e nem as suas capacidades cognitivas. Eles não paravam para pensar como a criança aprendia, como a criança pensava esse processo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Lá no capítulo 1, que a gente não vai ver, ela vai explicar que, por exemplo, quando as cartilhas, as primeiras páginas das cartilhas apresentavam A, E, I, O, U, e depois os encontros. Ai, ei, oi, au, au. Que mais? Uau! Eram assim as cartilhas. Lembram disso? Quem já olhou uma cartilha viu isso, né? E aí, no capítulo 1, quando ela analisa e pede para as crianças que elas digam o que serve para ler e o que não serve para ler, as crianças vão dizer o seguinte: coisas com menos de 2 letras não dá para ler. Então, ai, ei, oi,
Por que o uau e o uau não dá para ler? Que as crianças diziam que não dava para ler. Porque aqui a gente tem letra repetida. E as crianças vão dizer que quando tem letra repetida também não dá para ler. Então, olha só que interessante, quando elas começaram a olhar para como as crianças pensavam, logo as primeiras páginas das cartilhas são desconstruídas. Porque ela vai dizer assim, ó, as crianças vão dizer, se não tem 3 letras, não dá para ler. É muito pequenininho, porque daí não é palavra, é letra. Se tem letra repetida, vou voltar que tem gente pedindo para entrar. Se tem letra repetida, também não dá para ler. É a Kemily que entrou, né? Kemily? Foi? Deixa eu olhar que eu tô tomando nota, gente. Kemily. Se tem letra repetida, também não dá para ler. Então, cai por terra todos os princípios que se tinha até agora, né? As crianças pensam diferente. Outra coisa que as crianças diziam, na época, se aprendia a ler e escrever com letra cursiva. Não se aprendia a ler e escrever com letra bastão. Hoje a gente inicia o processo de aprendizagem da leitura e da escrita com a letra bastão, que é aquela de imprensa maiúscula. Por que se iniciava com letra bastão? Por que mudou, né? Por que a partir da psicogênese a gente começou a ensinar com a letra bastão? Porque as crianças lá na testagem, que está lá no capítulo 1 da psicogênese, diziam que com letra cursiva não era letra de ler, era letra de escrever. Não dá para ler com letra cursiva. Aí você vai lendo as testagens delas e elas vão dizendo, não dá, porque é um monte de ondinha, é tudo enroladinho, né? Então não tem como ler. Então, olha só, a gente começava pelas vogais e pelos encontros vocálicos, já caía por terra. Não dá para ler com menos de 3 letras e não dá para ler letra repetida. E cursiva, e as crianças diziam que não dava para ler. Então, olha só, estava tudo errado. A gente começava a fazer a coisa completamente errada, né? Vamos adiante. E aí, uma outra descoberta que elas tiveram, que a criança que procura ativamente compreender a natureza da linguagem, busca regularidades, busca hipóteses. E o erro é o nome da palavra que encobre nossa ignorância. Espera aí que tem mais alguém chegando. Lana. Deixa eu tomar nota. Por quê? Porque elas se deram conta que o erro é algo construtivo. Como assim erro construtivo? Porque as crianças, eu vou voltar lá para o meu... Porque elas descobriram da testagem, está lá no capítulo 6, que as crianças não comem letras. Então, a criança que escrevia assim, ó, cavalo. As professoras da minha época iam dizer, não, tá errado, você comeu letra. E elas vão descobrir que a criança não comeu letra, ela acrescentou letra. Porque antes ela escrevia cavalo. E agora ela acrescentou o A e acrescentou o L. Então, ela acrescentou letras e ela não tirou letras. E uma coisa bem interessante também é que, como é que a gente descobre como ela está pensando? Através dessa escrita espontânea. Por isso que, para a psicogênese, é tão importante essa escrita espontânea da criança. Por isso que elas desenvolveram a testagem das 4 palavras e da frase. E aí, como essas novas concepções passam a influenciar a alfabetização? Então, a escrita. A escrita passa a ser vista como uma maneira particular de transcrever a linguagem. Por quê? Porque a gente busca o tempo inteiro uma relação entre a fala e a escrita. E essa relação não é dada. As crianças passam a perceber essa relação quando elas estão no meio do processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Quem viu aquele videozinho, a construção da escrita que eu postei lá na sala virtual, vai perceber que as crianças antes, elas sabiam que escrevia com letras, então elas colocavam um monte de letra. E aí depois elas começam a se dar conta, quando a pesquisadora diz assim, agora lê para mim. E ela começava a ler, vamos voltar aqui. Ela colocou um monte de letra, né? Que é a criança que está no nível pré-silábico 2 ou no nível 2.
Aí ela tinha que escrever cavalo, e ela se chamava Thaís. Geralmente as crianças usam as letras do nome no início. Então, ela tinha que escrever cavalo. Cavalo é um animal grande, então deve ter um monte de letra, né? Então, ela escrevia lá, cavalo. Deixa eu ver. Letra repetida não pode. Deixa eu escrever com caixa alta, como elas escreviam. Tá escrito cavalo. E aí a pesquisadora diz assim, agora você lê para mim, mostrando com o dedinho. E aí as crianças faziam cavalo. Bah, terminou aqui. E o que eu faço com esse monte de letra que sobrou? E aí as crianças buscavam estratégias para dar conta desse monte de letras. Aí tentavam ler de duas em duas. Cavalo. Sobrou letra ainda. E aí o que eu faço? Aí muitas diziam, tira, não precisa, né? Mas quando a criança tinha que escrever cobra, por exemplo, e ela pensava assim, sucuri, que é uma cobra grande, né? Sucuri é grande, então deve ter um monte de letra também. Então, a Thaís escrevendo de novo sucuri. Sucuri. Aí, por exemplo, aqui. Não pode ser sucuri, tem que ser uma de duas letras. Cobra. Cobra. E aí ela colocava ali. Escrevi cobra. Peraí que tem gente entrando. Milena. E aí ela ia escrever cobra. E aí a professora pedia, agora lê para mim. Cobra. E esse monte de letra que sobrou aqui? Pode tirar. E aí a professora tirava. E aí a gente tem duas letras. E aí a gente entra naquele conflito que, quando tem duas letras só, não dá para escrever. Percebem como o erro passa a ser algo construtivo e que coloca a criança constantemente em um conflito, em um desafio, que ela vai ter que superar e vai ter que pensar? E aí, assim, o que é fundamental nisso? A intervenção do professor. O professor tem que se dar conta de tudo isso. Já falei para vocês que essa pesquisa foi inspirada na teoria do Piaget, né? E ele vê o sujeito como um ser ativo. E aí isso a gente chama de sujeito cognoscente, né? É essa criança que busca levantar hipóteses a respeito da sua escrita, que busca construir e age sobre essa escrita, reflete, troca informações sobre essa escrita. Ela não recebe pronta do adulto como os métodos faziam. Outra característica bem comum dessa época, gente, é que até então as cartilhas estavam em alta. Então, até a década de 70, se aprende através das cartilhas. E quando chega a pesquisa da psicogênese em 80, as cartilhas praticamente desaparecem. Por quê? Porque os professores passam a produzir seus próprios materiais. Porque como não é uma metodologia, os professores começaram a buscar formas de pôr isso em prática. Então, a gente tem um esquecimento das cartilhas. É muito difícil você achar uma cartilha com um viés construtivista, com um viés pautado na psicogênese, porque se parou de produzir, né? Enquanto antes a gente tinha muita cartilha e os métodos estavam muito representados pelas cartilhas, agora a gente tem esse apagamento desses materiais e tem um grande grupo de professores produzindo apostilamento. Os professores se reuniam, faziam reuniões de estudo, isso é uma outra característica da época, se estudou muito, muito mesmo, e se produziu muito material em cima dessa teoria, né? Já que não existia um método, nós tínhamos que buscar formas de trabalhar com a criança, a partir do que a gente descobria sobre como elas pensavam a leitura e a escrita. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é essa pesquisa, né? Ela foi feita primeiro em língua espanhola,
mas depois muitas outras teorias que estão naquele livrinho azul da Magda Soares, que eu mostrei na aula passada, a alfabetização, a questão dos métodos, a Magda Soares faz todo um levantamento do que vários países também desenvolveram pesquisas, e vários pesquisadores desenvolveram pesquisas semelhantes, e a gente percebe que essa pesquisa se repetiu em muitos lugares do mundo em que tinha uma origem linguística mais opaca, né? O que é isso? Aí a Magda Soares vai dizer que a língua, que todas as línguas têm graus de transparência ou elas são transparentes ou elas são opacas, né? Então, as crianças como é que é o país? A Noruega que tem o maior índice de crianças alfabetizadas, né? Quem lembra, gente? Né? Sim. Noruega, né? Fala aí, Carlos. Sim, pelo que me lembro, era mesmo. Né? Então, a língua deles é a mais transparente que existe. Olha que gente de sorte. Os caras já são do primeiro mundo e ainda tem uma língua fácil de aprender a ler e escrever. Mas não é só por isso que eles são bons. É porque existe todo um investimento em educação que em outros países do mundo não existe, né? Isso quer dizer o quê? Que as representações entre grafema, que é a letra escrita, e o fonema, que é o som da letra, não tem muitas variáveis. Então, países que têm essa transparência na estrutura da língua, então, assim, francês, italiano, espanhol, são países que essas variações são muito poucas. Então, países que têm essa mesma origem, né, essa mesma raiz linguística, funciona perfeitamente a psicogênese da língua escrita, né? Os resultados são muito próximos. Um exemplo de país que tem uma língua opaca, alemão. No alemão, uma letra pode ter vários sons e vários sons podem ter várias letras, vários sons podem ter várias letras correspondentes. Seria no Brasil o caso do X. O X tem muitos sons, né? Agora não lembro, mas o Z, né, do exército. Então, seriam essas variáveis. E, então, isso influenciaria nos resultados, né, de como esse processo de alfabetização dá certo ou não. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando em psicogênese. Porque na próxima aula vocês vão ver que lançaram a Política Nacional de Alfabetização, né? E a Política Nacional de Alfabetização, embora os estudiosos neguem, é uma nova roupagem do método sintético de alfabetização com origem no fônico, né? E aí, uma das justificativas é que países do primeiro mundo usam essa metodologia e têm altos índices de alfabetização. Só que o problema é que lá até dá certo, mas não é só isso que eles fazem lá. Agora, o ano passado eu tive no Abalf e uma inglesa falou sobre como era o processo de alfabetização lá, a partir de uma concepção fonológica, que é a base da Política Nacional de Alfabetização agora, né? E aí, a Magda Soares explica isso também. O que a inglesa vai dizer lá? Que de manhã eles trabalham com essa consciência fonêmica, mas que à tarde eles fazem todo um trabalho com letramento. E o que a Magda Soares vai dizer? Que em países com língua opaca, a consciência fonêmica até funciona. Em países com língua transparente, não funciona. Então, a gente está dando um tiro no pé, né? Bom, o que era essa pesquisa? E por que eu dei essa volta? Primeiro, ela foi feita em países de língua inglesa. A primeira aconteceu na Argentina, né? Ela é vinculada com a teoria da inteligência de Piaget. Ela avalia ela questiona as aptidões para escrita, porque
Porque antes se acreditava que tinha um período de preparação. Então, o período preparatório, o que era? Então, era uma fase em que se faziam vários exercícios motores. Se vocês olharem as cartilhas, gente, vocês vão ver isso. Então, a gente via assim, ó, tinha a florzinha e tinha a casinha da abelha. E aí tinha um monte de curvinha e as crianças tinham que ligar a casinha da abelhinha, levar a abelhinha até a flor. Aí tinha o sapinho e tinha o lago. E aí tinha um monte de coisinha assim, ó. E a gente tinha que passar por cima e encher a linha para levar o sapinho até o lago. Aí tem uma que eu achava muito difícil, que eu lembro até hoje. Gente, eu me alfabetizei com 7 anos. Eu tenho 43 e até hoje eu lembro. Que era uma que tinha que fazer assim, ó. Era muito difícil aquilo. E a gente ficava enchendo linha, enchendo linha, enchendo linha. O primeiro mês era encher linha para preparar a criança para o processo de alfabetização. E aí elas vão dizer o seguinte, que não existe maturação. Tem crianças que aprendem a ler e escrever com 3 anos. Então, não existe essa maturação que se acreditava. Ah, não está pronta, não está madura para aprender a ler e escrever. Existe a inserção social no mundo letrado, que vai tornar a criança mais ou menos apta para aprender a ler e escrever. Né? E por isso que a gente fala hoje em letramento. E é por isso que hoje a gente diz que na educação infantil a gente não tem que alfabetizar, a gente tem que letrar a criança. O que é esse letrar? É mostrar para a criança onde a escrita está presente, porque a gente tem que despertar a curiosidade da criança para esse mundo da escrita, né? Na aula que vem a gente vai ver que letrar não tem nada a ver com aprender letra, tá, gente? Então, atenção para isso. Porque tem muita gente... Gente, eu dei aula em 2016. Eu dei aula para uma turma de especialização em docência na educação infantil e metade dos professores formados que dão aula diziam que letrar é ensinar letras. Não, letrar é usar a leitura e a escrita de várias formas com uma intencionalidade social. Então, por exemplo, se eu consigo seguir uma receita, eu estou realizando um ato de letramento. Quando eu conto uma história, eu estou realizando um outro ato de letramento. Quando eu trago o jornal para dentro da sala de aula, são os usos sociais que eu faço dessa leitura e dessa escrita. Porque a gente tinha um analfabeto funcional, que era aquela pessoa que sabia ler e escrever, mas não sabia codificar e decodificar, mas não entendia o que fazia. Tá? Vamos voltar aqui de novo para psicogênese. Então, não existe mais maturação, não existe mais aptidão, reconhece o sujeito cognoscente, que é esse sujeito que pensa a partir da leitura e da escrita, e tenta descobrir o tipo de conhecimentos específicos que as crianças possuem ao entrar na escola. E aí eles vão dizer o seguinte, as crianças já pensam muito sobre leitura e escrita antes de entrar na escola. Elas já desenvolvem hipóteses, principalmente as nossas crianças, que vivem em locais onde a leitura e escrita está o tempo inteiro presente, né? Elas estão ali mexendo no celular, elas estão vendo livrinho, elas estão andando pela cidade, vendo placas, né? E aí elas fazem uma diferenciação importante entre métodos de ensino e processos de aprendizagem. Porque o que é um método de ensino? É como eu ensino a ler e escrever. O que é um processo de aprendizagem? É como a criança aprende, o que a criança pensa em relação à escrita. Então, aí, por que não existe o melhor método para alfabetizar? Porque uma mesma metodologia pode ter efeitos diferentes em cada criança de acordo com as assimilações que ela é capaz de fazer. Então, uma metodologia pode dar certo para uma criança e pode dar errado para outra. Por exemplo, o método analítico, que é aquele método que a gente parte da palavra, né? Ele dá muito certo para as crianças que são mais visuais. Agora, para as crianças que têm uma percepção auditiva mais desenvolvida, ele é mais complicado. O método sintético, a criança que é mais audição, meu marido outro dia estava ouvindo minha aulinha ali, e agora ele me olha e começa. Eu já mandei ele embora, tá, gente? Acho que foi.
Então, por exemplo, a criança que não é muito auditiva, ela não consegue perceber, por exemplo, a diferença do p e do b. Porque eles são sons muito próximos, né? Do e do v. São muito próximos também. Por isso que as crianças, ao invés de escrever vaca, escrevem faca. Porque quando tem que fazer baixinho, fica igual quase. Então, é tudo isso que a gente, enquanto professor, tem que pensar. E por isso que a gente tem que pensar na criança, como a criança está entendendo todo esse processo. E é isso que elas tentam fazer. Gente, quando eu dou aula normal, dando 90 horas em 6 meses, a gente trabalha com todo o livro. O que eu recomendo? Vocês viram que eu coloquei lá o capítulo introdutório, eu deixei lá disponível, todo ele. Eu escaneei a introdução, que fala sobre como era a América Latina na época, né? E que fala sobre os métodos tradicionais de ensino. Outra coisa interessante, porque existia um método analítico, sintético e misto, né? E aí o sintético que partia do fonema, o sintético que partia da letra, o sintético que partia da sílaba e o sintético que... eram esses. E aí existia um analítico. Interessante que o método analítico também era chamado de método global, tá, gente? Então, se vocês ouvirem falar em método global, é o analítico. Que podia ser analítico que parte do texto, analítico que parte da frase e analítico que parte da palavra. E o misto. Até então, até a década de 80, existia a guerra dos métodos, e é esse o termo. Por quê? Porque eles viviam um querendo provar que era melhor que o outro, né? E eles eram bem diferentes, eles partem de princípios bem diferentes. E a partir da psicogênese, e a psicogênese é Ferreira e Teberoski que faz isso, elas juntam esses 3 métodos bem diferentes e passam a chamar de métodos tradicionais. Então, quando eu falo em métodos tradicionais, eu estou falando sintético, analítico e misto, tá? E quem deu essa nomenclatura para eles e juntou todo mundo e colocou no mesmo saco foi a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski. Então, assim, eu escaneei lá todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2. Por que eu coloquei o capítulo 2, embora eu não vá cobrar na prova nem o 1 e nem o 2? Porque o capítulo 2 é muito interessante, porque é nesse capítulo que elas vão dizer que vai aparecer que as crianças não consideram letra cursiva como letra para ler, que elas não consideram o A, ou o uau como sendo possível para ler, que elas não consideram o oi, o ei, o ai, né, como possível para ler. Então eu achei que era bem interessante. O capítulo 3, elas vão testar a leitura das crianças com imagem. Então, elas mostram fotos para as crianças. Naquele videozinho, a construção da escrita, a primeira parte é testando a escrita e a segunda parte é testando a leitura. É esse capítulo 3. E o capítulo 4 é a leitura sem imagem. Como as crianças se comportam quando elas têm, sem saber ler, têm que ler algo sem imagem. O capítulo 5 é interessante também, porque é uma testagem que faz assim, ó. Leitura silenciosa. Então, se as crianças reconhecem que apenas estando com um livro na mão, e aí a pergunta que eles fazem é essa, assim, se eu estou folheando o livro, e aí o adulto está folheando e ela pergunta, o que eu estou fazendo? Vê se a criança diz que está lendo ou se está só olhando, né? E quando elas estão lendo, se a criança, mesmo sem oralizar, né, a criança vai aceitar a leitura silenciosa como sendo uma leitura possível. E o capítulo 6 é o famoso capítulo que todo alfabetizador tem que ler. Eu escaneei o 6, tá? Então, eu escaneei o 1, o 2 e o 6. O 2 eu dividi em 2 partes, porque estava muito pesado. Que primeiro elas fazem a testagem com o nome da criança e como as crianças compreendem essas variações do nome. E a testagem das 4 palavras e a frase. Que é essa testagem que se popularizou e que é bem famosa e que a gente usa como forma para entender como a criança está entendendo esse processo de alfabetização, ok?
Dúvidas sobre essa primeira parte, gente? Pode falar. Falei sobre um monte de coisa. Falei sobre método, falei sobre um monte de coisa, né? Para mim tá tranquilo, prof, tá bem explicado, deu para entender bastante. Até naqueles outros vídeos que a senhora tinha mandado para estudar os outros capítulos, mostrava lá, tipo assim, tinha o desenho da capivara. Aí pedia para escrever capivara. Daí a criança parece que associa mais as vogais mesmo, porque escrevia assim, capi. Aí quando chegava no V, ele confundia, daí ia no A, aí escrevia capivama. Tipo assim, sabe? Aí a professora falava assim, o que que tá escrito aqui? Daí ele falava assim, M com A dá o quê? Ma. E então tá capivara? Daí, sabe, fazia entender que tava errado, que não tava certinho. Era bem interessante. Aí ele ia lá e ficava ra, ra. Aí, eu acho muito engraçado esses vídeos, sabe? Porque a criança, ela fica tão fofinha. Pra gente é tão simples, né? Porque a gente já passou por essa fase. Mas assim, quando você olha uma criança, aí ele ficava assim, ra, ra, para lembrar qual que era a palavra que ele, a letrinha que ele tinha que colocar para ficar o ra. Aí ele lembrava e colocava. Acho muito interessante isso. Então tá bem tranquilo. Eu tô entendendo bastante, tá bem tranquilo para mim essa parte. É uma coisa gostosa, que nem eu tava comentando com um grupo de amigos, né, que tá fazendo a disciplina, que se fosse presencial, isso é uma maravilha, porque é muito bom. Gente, vocês não sabem o dó que eu tenho de dar essa disciplina online, porque essa disciplina é muito boa e é muito importante. Então, que judiaria. Vocês vão ter que correr atrás. Gente, assim, ó, 2 dicas importantes. Vocês perceberam que eu coloquei os vídeos da Clarissa, né? Clarissa Pereira, pedagoga. Ela é muito boa, Sigam ela, assistam os vídeos dela, que ela dá muitas dicas sobre alfabetização. E eu coloquei um vídeo da Prefeitura de Lagoa Santa. Vocês lembram que eu mostrei o último livro da Magda Soares? Aquele videozinho de Lagoa Santa, e são vários, e um é diferente do outro, gente. É muito interessante porque é a Magda Soares que organizou aqueles vídeos, e ela filma as intervenções que foram feitas com as turmas de Lagoa Santa. Então, eu coloquei vou colocar para a aula que vem mais uns 2, 3, mas olhem todos, gente. Vale a pena olhar, eles são muito esclarecedores, tá? E aí, agora, a segunda parte da aula, o que eu pensei em fazer? Em olhar os métodos e pensar com vocês atividades para a gente fazer e em cima dos métodos, tá? Então, quando eu apresento os métodos, Emília Ferreira e Ana Teberoski relatando os resultados das pesquisas. Quando eu apresento sugestões de atividades, é o que os professores, os pedagogos começaram a pensar em como ajudar as crianças nesse processo de ensino-aprendizagem. Vou repetir, gente, psicogênese não é um método, é uma teoria. Aqui é um relatório de pesquisa. Quem faz iniciação científica, lá no final da iniciação científica, tem que apresentar um relatório de pesquisa. Isso aqui foi o relatório de pesquisa. Olha esse povo bom, né? Que coisa maravilhosa. Escreveram um livro com relatório de pesquisa. Quando eu crescer, eu vou ser assim também. Gente, então vamos lá. Para a segunda parte da aula. Isso aqui também está na sala virtual, tá? Vou pôr grandão aqui, para que todo mundo consiga ver. É que daí não dá para escrever, né? Depois eu volto. Então, o que é necessário para aprender a ler e escrever? O que eu tenho que fazer para uma criança aprender a ler e escrever, pensando nas concepções psicogenéticas, né? Primeiro, o que envolve a aquisição do sistema de escrita alfabética? Uma coisa muito importante, gente, a gente fala aquisição do sistema de escrita alfabético e não código alfabético. Por quê? Porque código é uma coisa simples. Código é uma referência de um por um, né? E o sistema de escrita alfabético, ele é muito complexo. Então, ele é um sistema, ele não é um código, né? Então, para a gente aprender a ler e escrever, a gente tem que primeiro se letrar e depois se alfabetizar.
O que seria esse letrar, né? Seriam os usos sociais que eu faço da leitura e da escrita. E alfabetizar seria a aquisição do sistema de escrita. Então, assim, quando eu ensino para minha criança cavalo, C com A, K, V com A, vá, L com O, Lô, isso não é assim que se ensina, tá? Mas isso é alfabetizar. Letrar é contar historinha, é pensar assim, vamos escrever uma carta para o nosso pai e para nossa mãe pedindo autorização para participar de um passeio. Estou letrando, função da escrita. Estou contando uma historinha para as crianças. Estou letrando, função da escrita. Vamos fazer um bolo de Natal. E para fazer um bolo de Natal, a gente precisa ler a receita. Estou letrando. Então, como percebem essa diferença? Na escola, a gente trabalha com as habilidades de leitura, de produção textual, de escrita e de oralidade. Então, para a gente conseguir ter a aquisição do sistema de escrita alfabético, a gente tem que trabalhar com isso. Leitura, produção, oralidade e escrita, tá? Como eu faço isso? Lá na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, criando um espaço que promove a convivência com a cultura escrita. Interessante esse conceito de cultura escrita, gente, porque a gente aprende uma coisa quando a gente está imerso nessa coisa. Mas então basta ter uma sala assim para aprender a ler e escrever? Não. É fundamental a intervenção do professor. Essa intervenção se dá em cima do que o aluno já sabe, do que o professor precisa saber para que ele avance em suas hipóteses. Nenhuma dessas salas são do Brasil, tá, gente? Só para vocês saberem. E aqui uma outra sala, né? Que tem uma organização bem diferente, e que também existem várias formas de registro, vários livros ao alcance das crianças. Vocês viram as salas de Lagoa Santa, gente? Que maravilha! Prestem atenção no ambiente daquela filmagem de Lagoa Santa. As paredes com bolsos, onde tem livrinho de história, né? Então, como é interessante a criação desse ambiente. O professor que tá lá falando com a Parlende e leva um texto gigante, num papel bem bonito, bem colorido, com algo sugestivo do que está sendo trabalhado, né? Então, como é interessante montar um espaço que convide a criança a se interessar pela leitura e pela escrita. Então, assim, o que foi a testagem? Deixa eu voltar aqui para a testagem para não esquecer nada. Vocês estão enxergando, gente? Mudei de PowerPoint, continua compartilhando? Alguém diz sim ou não? Sim, não está aparecendo nada, Pro. Não está dando para ver nada? Será que toda vez eu vou ter que trocar? Peraí. Toda vez eu vou ter que mudar. Gente, eu falei do ambiente alfabetizador e vocês não viram a figurinha? Não, eu ia falar agora. Eu fiquei olhando e falei, gente, será que só eu que não tô vendo? Tem que falar porque eu nem tô olhando para vocês, né? Bom, eu não vou explicar a parte do nome, vou falar bem rapidinho, mas não vou entrar nos níveis da escrita do nome, né? Na leitura do nome, ela fazia trocas. Ela pegava o nome do menininho, que era Paulo, ia trocando as letras, escrevia com letras móveis, ia trocando de lugar. Primeiro ela trocava as letras do meio, deixava as do extremo igual. Depois ela trocava as do extremo e depois ela escrevia de trás para frente. E ela continuava perguntava para a criança, o que está escrito aqui? E é interessante porque as crianças do primeiro nível, por exemplo, vão dizer que tudo está escrito Paulo, porque não tirou letra, não botou letra, só trocou letra, são as letras do meu nome, tem que estar Paulo aí, né? Então, é bem interessante, depois aqui embaixo ele vai falar de todos os níveis como a criança pensa, né? Então, aqui na segunda, das partes visíveis, ela escondia partes do nome e perguntava para a criança se continuava escrito o nome dela e o que estava escrito, né? E aí ela construiu níveis para cada uma dessas hipóteses, mas a gente não vai ver isso, gente. A gente vai ver a parte mais famosa da pesquisa,
que é a escrita das 4 palavras e da frase. Então, ela escrevia o que era, né? Ela fazia um ditado para as crianças. E é interessante que essas pesquisas todas eram feitas entre o pesquisador e a criança. Não era feita em sala de aula. A gente acaba fazendo isso em sala de aula, né? Para tentar um diagnóstico da turma. Então, eu costumava fazer, né? Pelo menos uma vez por mês eu pedia para que as crianças fizessem essa testagem para que eu pudesse entender como elas estavam pensando esse processo de aquisição da leitura e da escrita. E é tão bonitinho porque eu dizia assim para eles, gente, não pode copiar, porque o importante não é estar certo ou estar errado, é vocês me mostrarem como eu estou pensando para ajudar vocês nesse processo. E era tão bonitinho porque eles não copiavam, sabe? Eles ficavam bem dedicados, assim, para fazer a testagem e realmente me ajudar a perceber como eles estavam pensando. Então, assim, a gente escolhe 4 palavras de um mesmo campo semântico. O que é o mesmo campo semântico? É, por exemplo, assim, coisas que eu tenho na cozinha. Então, tem o copo, tem a toalha, tem a chaleira, tem a colher, e, um outro campo semântico, frutas. E aí a gente tem banana, tem pera, tem um monte de frutas, né? Animais, e aí a gente dita as palavras dentro desse campo semântico. A gente sempre começa pela palavra trissílaba ou polissílaba. Por quê? Porque a gente quer, porque tem as crianças que acham que palavras com menos de 3 sílabas não dá para escrever. Então a gente não pode de cara ditar uma palavra que só tenha 2 sílabas, porque senão uma criança não vai realizar a atividade, né? E aí você ditava a trissílaba, a polissílaba, a dissílaba e a monossílaba, e depois ditava uma frase com a mesma palavra, repetindo a palavra de sílaba. Então, por exemplo, eu poderia ditar formiga, hipopótamo, gato e rã. E depois o gato bebe leite. Para ver se a hipótese da criança escrever gato aqui, quando eu dito só gato, é a mesma na frase, o gato bebe leite. Porque a criança pode ter uma hipótese na escrita da palavra e voltar para uma hipótese anterior na escrita da frase. É bem interessante a gente perceber isso. Então, assim, como era feita a testagem clínica, né? Ela ditava o nome e pedia para a criança mostrar o tamanho, né, do objeto. Então, por exemplo, cavalo. Qual é o tamanho do cavalo? E a criança vai mostrar o tamanho do cavalo. Agora escreve cavalo para mim. E aí a criança escrevia cavalo. Aí depois, hipopótamo. Qual o tamanho do hipopótamo? E aí a criança fazia o tamanho do hipopótamo. Agora escreve hipopótamo. E gato? Gato é assim. Então agora escreve gato, né? Interessante você colocar formiga e depois hipopótamo. Porque a criança que está no nível 2, que é no Brasil a gente apelidou de pré-silábico 2, ela pensa que formiguinha vai pouca letra, porque o bicho é pequeno. Hipopótamo tem que ir muita letra, porque o bicho é enorme. Por isso que ela pede para mostrar o tamanho, né? Para ver se a criança tem a hipótese relacionada ao tamanho do objeto real. Então, tudo isso ela avaliava também, tá? E aí, aqui, ó, um exemplo, ó. Aqui, sapo, formiga, elefante, boi e o sapo come mosquito. E aí, a partir disso, ela criou 6 níveis. Espera aí que agora aprendi que toda vez eu tenho que clicar no que eu quero que vocês vejam. Espera aí. Deixa eu ver se está aberto. Tá. Agora vocês vão ver as salas. Vou voltar aqui. Olha que sala linda. Olha só quanta coisa. Vocês só podem dizer um excesso de poluição visual, mas que tem coisa para escrever aqui, tem, hein? Olha só, os registros, o acesso ao material.
E aqui são os níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. A gente deu apelido para esses níveis no Brasil. A gente chamou o nível 1 de pré-silábico 1, o nível 2 de pré-silábico 2, o nível 3 de silábico, o nível 4 de silábico alfabético e o nível 5 de alfabético, tá? Então, quais são as características das crianças que estão no nível 1 de escrita? Para elas, escrever é reproduzir traços típicos da escrita. Então, por exemplo, a criança vive em um lugar onde a mãe escreve com letra cursiva. Aí você pede para ela escrever e ela faz um monte de voltinha assim, ó, imitando a letra da criança, a mãe escrevendo. Ou a criança vive em um lugar e presencia as pessoas escrevendo com letra bastão. Aí você vai lá e ela faz um monte de bolinha, um monte de tracinho, imitando a escrita de um adulto. Uma outra característica desse aluno que está no nível 1 é que a intenção subjetiva do escritor conta mais do que as diferenças objetivas do resultado. O que isso quer dizer? Tá lá um monte de voltinha e a gente pede para a criança: o que você escreveu aqui? Cavalo. Então, essa é uma intenção subjetiva. Ela tinha intenção de escrever cavalo, mas na verdade ela não escreveu nada, ela fez um monte de marcações, né? Podem aparecer tentativas de correspondência figurativa entre a escrita e o objeto referido. Existem crianças nessa fase que desenham. Você pede para a criança escrever cavalo e ela vai desenhar um cavalo. Essas são características das crianças que estão no nível 1. Crianças que estão no nível 2. Para poder ler coisas diferentes, deve haver diferenças objetivas nas escritas. Então, é aquele... O que isso quer dizer? Que palavras como au, uau, não dá para ler. Tem letra a. Não dá para ler. É tudo igual. Se está tudo igual, não dá para ler. A forma do grafismo, do traçado, né, é mais definida, mais próximas às letras. Aqui nessa fase, as crianças que vivem em um ambiente letrado já usam muitas letras ou pseudoletras. O que são pseudoletras, gente? São letras inventadas. Então, por exemplo, aquele E com um monte de traço. Vocês já devem ter visto, né? Elas fazem um E e colocam um monte de tracinho no meio. Isso é uma letra inventada, uma pseudoletra, né? A letra espelhada. Então, elas já usam letras nessa fase. Surge a hipótese de que faz falta uma quantidade mínima de grafismos para escrever lá algo, e a hipótese de variedade nos grafismos. Então, tem que ter mais de 3. Geralmente, a criança diz que tem que ter mais de 3. 3 elas aceitam como sendo possível ler. Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, tá lá no capítulo 2, tá? Mas no capítulo 3 elas reforçam. E tem que ter letra diferente para que a gente consiga ler. Uma característica comum do nível 1 e do nível 2. Elas não relacionam a escrita com a fala. Elas relacionam, principalmente aqui no nível 2, ao tamanho do objeto. Então, o elefante vai ter muita letra para escrever e formiguinha tem pouca letra, porque é pequeno. Uma outra característica é que essas crianças, elas usam muitas letras do nome para escrever, porque elas não conhecem muitas letras, e elas sabem que as letras do nome delas são letras de escrever. Então, elas vão trocando. Você pede para elas escreverem, elas vão trocando as letras do nome, a sequência das letras do nome dela. Nível 1, pré-silábico 1, desenho, pseudo-escrita. Nível 2, já aparecem letras e pseudoletras, né? E essas letras e pseudoletras são relacionadas ao tamanho do objeto. No nível 3, é a primeira vez que existe uma correspondência, uma tentativa de correspondência entre a escrita e a fala. Por isso que o nível 3 é tão importante, porque a criança se dá conta que, poxa vida, o que eu escrevo tem relação com o que eu falo. E aí, qual é a tentativa? Qual é a primeira tentativa que elas fazem? Toda vez que eu abro minha boca, eu coloco uma letra.
E aí, quem assistiu aquele vídeo, a construção da escrita que está no módulo 3, vai ver a criança passando do nível 2 e indo para o nível 3. Eu adoro aquele vídeo é muito antigo, gente. Acho que foi produzido na década de 80, mas ele é muito interessante porque você vê ali a intervenção da professora que permite que a criança saia do nível 2 e vá para o nível 3. E aí, salto qualitativo em relação aos níveis anteriores, passa a haver uma associação da escrita com a fala, isso que eu já falei para vocês. Por que é maravilhoso o nível 3? Porque a criança cria essa relação com a fala. Qual é a coisa mais difícil do nível 3? É porque a criança acha que matou a charada, e aí ela fica muito tempo no nível 3. E aí, como é que eu faço para ela sair do nível 3? Eu tenho que fazer atividades que desestabilizem ela, que façam com que ela perceba que não é toda vez que eu abro a minha boca que eu coloco uma letra. Que às vezes eu abro minha boca e sai uma letra, às vezes sai 2, às vezes sai 3, e às vezes sai até 4 letras, né? Então, é para ela se dar conta. E aí, como eu faço isso, gente? Colocando ela em conflito com as atividades, com as hipóteses do nível 2. Por exemplo, eu faço ela escrever, criança desse nível, para escrever mala, ela vai colocar A. E aí tu pergunta, mas pode ler A? E aí elas vão tentar buscar. Gente, assistam aquele vídeo A Construção da Escrita, que é muito representativo disso tudo que eu tô falando. O nível 4 é quando a criança se dá conta que há algo mais do que as letras que ela está colocando no nível 3. E aí ela passa a acrescentar letras, que é aquilo que eu falei, a criança não come letra, ela acrescenta letras, ela põe mais letras, né? Então, necessidade de fazer uma análise que vá mais além da sílaba pelo conflito entre a hipótese silábica e a exigência de uma quantidade mínima de grafias, que é aquilo que eu falei. Dá para ler? Então, faca tem mais coisa. Ou vocês pedem para ela escrever mala, faca e bala. E aí a criança que está marcando só as vogais vai ficar tudo A. E aí, tá escrito a mesma coisa? Não. O que tem errado aqui? Você também deixa ela em conflito e faz ela buscar essas outras letras. E aí, uma outra característica do nível 4, passagem da hipótese silábica para a alfabética, havendo a mistura das duas hipóteses. Existem pesquisadores que dizem que o nível 4 não deveria ser um nível, que ela é uma fase de transição entre o nível silábico e o nível alfabético. Eu acho que tinha que acontecer sim, até porque as crianças ficam bastante tempo nele e é legítimo. O nível 5 é o nível que a criança está alfabética. Ela está plenamente alfabetizada? Não. Porque muitas vezes, quando ela entra nesse nível, ela ainda troca muitas letras, ela ainda não construiu a ortografia, né? Mas ela já entendeu como, por exemplo, o alma. Ela vai escrever alma e ela escreve lama, né? Porque ela não entende esse vogal consoante. A lógica que ela usa sempre é consoante vogal. Mas ela já põe essas letras, né? Ela já está além do nível silábico. Então, a escrita alfabética constitui o final da evolução. A Emília Ferreiro não vai estudar como a criança adquire a ortografia, por exemplo. A criança já franqueou a barreira do código, porque ela já conseguiu se apropriar das noções básicas do sistema de escrita alfabético. Compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores menores que a sílaba, então ela já entende a letra e o fonema, e a partir desse momento se confronta com as dificuldades próprias da ortografia. Então, a partir desse momento, o trabalho do professor vai ser pensar essa ortografia. E aqui um exemplo, né? No nível 1, ela desenha. No nível 2, ela coloca um monte de letra. No nível 3, ou ela marca só as vogais, e aí a gente diz que ela é silábica com valor sonoro nas vogais, ou ela marca só as consoantes, bala, né? E aí ela põe um B e o L, e aí a gente diz que ela tá silábica com valor sonoro nas consoantes, ou ela mistura. Ou ela não faz nada disso. Se eu ditar bala e ela colocar o E e o I,
ela também é silábica, só que ela é silábica sem valor sonoro. No nível 4, ela coloca letras a mais, né? Então, o bala, só faltou aqui, ela acrescentou o A, né? E o nível alfabético é quando, o nível 5, que é quando ela já está alfabética. E aí, pensando em atividades, quais são as atividades que eu posso oferecer para essas crianças que estão no nível pré-silábico 1 e no pré-silábico 2? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar para essas crianças e fazer com que elas percebam é que a gente escreve com letras. Então, eu não tenho como alfabetizar uma criança se elas não conhecerem as letras, porque as letras são ferramentas para a gente aprender a ler e escrever, né? E aí a gente tem que mostrar para essas crianças que as letras não são inventadas, que as letras têm um repertório finito, ou seja, são as letras do alfabeto. Embora eu possa escrever infinitas palavras com elas, né? Que elas são diferentes de números e de outros símbolos, e que as letras têm formatos fixos e pequenas variações, né? Então, por exemplo, assim, com uma bolinha e com um pauzinho, eu posso fazer o P, o Q, o B e o D. E que elas possuem formatos variados, porque eu tenho o P maiúsculo e o P minúsculo de imprensa, o P maiúsculo e o P minúsculo cursiva. Então, eu tenho que mostrar isso para as crianças. É necessário trabalhar com a letra cursiva desde o início? Eu não vejo necessidade nenhuma. Para mim, a prioridade é alfabetizar. A forma de alfabetizar mais fácil é com a letra bastão. Então, é com ela que eu trabalho durante quase todo o primeiro ano. Durante todo o primeiro ano, eu trabalho com a letra bastão. Lá no segundo ano é que eu vou me preocupar com a cursiva. Quando eles já estiverem no nível 5, no nível alfabético, é que eu vou me preocupar. Posso mostrar lá no meu alfabeto que tem outras, que o desenho das letras muda? Pode. Mas eu não vou cobrar isso da criança no processo de alfabetização dela. Quando ela estiver no nível 5, eu vou fazer isso. E aí, o que eu tenho que fazer as crianças fazerem? Conhecer o alfabeto, gente. Essa fotinha, vocês estão vendo as fotinhos, né? Sim? Ariane, me fala se sim. Hã? Sim, pro. Oba! Essa foto aqui, gente, é de uma parede da minha sala de aula. A gente construía esse era um dos alfabetos que a gente construía, né? Então, assim, ele era construído com a criança mesmo, gente. Era uma atividade, eu não fazia pronto e levava para as crianças. Era uma atividade de construção que a gente fazia na rodinha. Então, em um determinado dia, a gente fazia a construção desse alfabeto, lá no início do ano letivo. Percebam que a estrutura de organização da sala nesse dia era em dupla, né? A organização da sala tem que variar também, porque existem atividades que é bom a gente trabalhar em dupla. Existem atividades que é fundamental a gente trabalhar em grupo. E a forma como eu penso essa organização e como eu penso esses pares também tem que ser pensados. Depois eu vou dar um exemplo para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, as letras, um desenho que corresponde a essas letras, e aqui eu informo para minha criança, ó, essas letras têm 4 jeitos diferentes de escrever. Eu estou mostrando essa daqui, que é a que eu vou trabalhar, mas existem outras formas de grafar, tá? Outro alfabeto que tinha numa outra parede da minha sala de aula, isso aqui é bem início de ano letivo, né? Pedia para que eles recortassem coisas de jornal e trouxessem. E aí, na sala de aula, nesse dia, eu dava para o grupo coisas, né? Nesse dia a gente trabalhava em grupos e eles colocavam todas as figuras no centro da sala e cada dupla ou trio ficava com uma letra do alfabeto. Então, eles tinham que buscar nas gravuras e tinham que colar aqui coisas que começavam com a letra do alfabeto. Percebam aqui, gente, ó, vocês estão vendo essas fotinhas 3x4? Essas fotos aqui, ó, são crianças da sala que tem a inicial que começa com esse nome. Outra coisa, o alfabeto de mesa. Todo mundo tinha alfabeto de mesa. Vocês percebem que para que tanto alfabeto? Isso aqui eles amavam, gente. Só que isso aqui era tão antigo, que foi de 2000. Percebam que a ordem do alfabeto é trocada, né?
que hoje a gente não tem mais essa ordem de alfabeto. Eles amavam porque era o alfabeto em braille, né? Então eles ficavam horas brincando com isso, que é uma outra forma de representação também que eu tenho. Em braille não, na linguagem de sinais. Esse é em braille. Esse é um alfabeto gigante. Existem praças que têm essas coisas. E aqui o jogo do alfabeto. O que era esse jogo do alfabeto? Isso aqui eu jogava muito com eles. É um saco, né? E ele tem esses bolsos. E aí eu buscava. Uma vez por semana, na rodinha, a gente montava e colocava aqui nesse alfabeto coisas que iniciavam com o nome. Por que eu tenho esse monte de alfabeto? Olha aqui, um alfabeto dos bichos, o bichadário, né? Em que eles tinham que colocar. Esse alfabeto aqui é muito legal porque eu posso usar coisas do tema que eu estou trabalhando em sala de aula. Então, por exemplo, estou trabalhando animais, a gente põe animais. Estou trabalhando lendas, coloco o nome de lendas e personagens de lenda. Ele é muito variável, então a gente pode trocar o tempo inteiro de coisas. Eu subia para descer. Aqui, esse aqui é bem legal, né, para trabalhar na educação infantil, né? Porque eu tenho as caixinhas e as crianças trazem de casa ou buscam objetos e vão colocando nas caixinhas de acordo com a inicial. Gente, percebam que uma coisa... Vocês já fizeram estágio? Fazem estágio em escolas? Quem já fez... Quando eu orientava estágio, eu ficava enlouquecida quando eu descobri que em Dourados... Vou voltar e depois eu volto aí que eu quero olhar para vocês agora. Quando eu descobri que em Dourados existe uma coisa que é ler o alfabeto. Eu não sabia o que era isso, ler o alfabeto. Aí eu descobri que uma das rotinas das professoras de educação infantil é ler o alfabeto, que é chegar lá no início da aula e começar A, B, C, D, E, F, G, H. Gente, sou católica, tá? Mas eu costumo dizer que ler o alfabeto é a mesma coisa que rezar Ave Maria. Pensem como... Eu sou assim, gente. Se vocês não são, vocês são pessoas especiais, tá? Porque assim, eu começo a ler Ave Maria fervorosa. Não, rezar, né? A gente não lê Ave Maria, a gente reza. Lá pelo meio da Ave Maria eu já me perdi. Se eu tiver que rezar um terço, eu não vou pensar em metade do terço que eu tô rezando, porque eu tenho dificuldade de fazer um negócio decorado pensado. Façam a testagem e pulem as letras, para ver se as crianças não vão dar a mesma ordem. A, B, C, D. Se eu estiver lá no D, elas vão dizer B. Porque é uma coisa mecânica. Você não pensa. É igual a rezar Ave Maria. Você está rezando, mas tu não está pensando o que você está fazendo. Mesma coisa que os números. 1, 2, 3, 4. Mudem o número de lugar e ver se elas não vão continuar dizendo 1, 2, 3, 4. Agora, essa atividade aqui, ó. Me digam, vocês continuam vendo? Sim? Sim, dá para ver. Dá para ver certinho. Agora, essa atividade aqui, ó, faz a criança pensar. Estou trabalhando o alfabeto, só que a minha criança vai ter que pensar o que eu vou colocar aqui nos objetos que eu vou colocar no A. É muito mais significativo. Não leiam o alfabeto com os alunos de vocês, gente. Criança não aprende o alfabeto assim. Aqui o alfabeto com corpo, né? Gente, esqueci de dizer para vocês que tudo isso está nesse livro aqui, ó. A Clarissa fala muito desse livro. Está nesse livro aqui. A Luciana Piccoli, quando eu fazia mestrado, ela fazia doutorado. E a Patrícia Camini foi minha colega de mestrado. Então, são pessoas que estudaram alfabetização, né? Tem muitas imagens que estão aqui, que tá no livro delas também. Brincar de achar letras. Então, por exemplo, assim, fazer tipo... dá para fazer jogo da memória, onde eu coloco um jogo da memória, não dá para colocar várias figurinhas, assim, cartas, e eles têm que virar e descobrir, por exemplo, virei a figurinha, tem um pato. Pato começa com que letra? Com P, então eu vou achar o P. E aí elas têm que buscar a letra. Elas têm que pensar sobre isso, não é só recitar a letra, né?
O caracol, que eu posso fazer com um dado, né? E colocar peão aqui, aí jogo o dado, deu 6. A, B, C, D, E, F. Paro no F, né? E aí tem que dizer uma coisa que começa com a letra F. Aqui, ó, são dois envelopinhos. Um tem a letra N e o outro tem a letra B. E tem vários objetos que começam ou com N ou com B. E a criança tem que pensar o que vai no envelope do N e o que vai no envelope do B. Organizando essas fichinhas no envelope certo, né? Até para inventar uma história com as crianças, né? Falar que um elemento mágico, uma fada entrou na... Vocês entregam em duplas, né? Ou está sentado em 4, vocês entregam 4 envelopinhos e dizem, vocês nem sabem o que aconteceu lá em casa hoje. Uma fada passou lá e bagunçou todo o meu material, que agora vocês vão ter que me ajudar a organizar direitinho as figurinhas nas fichinhas. E aí vocês entregam e eles fazem essa separação. Vocês percebem que não tem nada escrito aqui, gente? Não tem letra. Mas eu estou trabalhando com a identificação de letras. Estou trabalhando com a letra inicial, né? Então, aquela ideia que a gente tem de que, desde o início do processo, eu tenho que apresentar, fazer as crianças encherem... Outra coisa que eu vi muito no estágio, gente, criança enchendo linha de letra. Isso não tem sentido nenhum. Nenhum. Criança não aprende as letras enchendo linha de letra. Ela aprende letras pensando sobre essas letras, que é o que eu faço aqui. Essa aqui é legal também, mas aí é interessante a gente não dar muito no início, né? Tem um envelope e dentro do envelope tem uma letrinha colada, ó. Uma letrinha E colada. E aí a criança vai lá na frente e ela pode responder sim ou não. E aí ela tateia, né? E tenta descobrir qual é a letra que tá aí. E aí os colegas podem fazer perguntas. Por exemplo, tem círculo na letra? Não. E aí, só no tato, a criança vai ter que dizer sim ou não. Tem risquinho reto? Não. Tem um monte de risquinho? Sim. É a letra do elefante? Sim. Então, qual é a letra? E. E aí, o outro colega vai lá na frente e pega uma outra letra, né? Aqui, ó, brincadeira com o jogo das boquinhas. Tem o formato, tem a fotografia da boca, né? E em cima disso, a criança tem que descobrir qual é a letra. Então, por exemplo, quem pegou essa figurinha vai fazer na boca esse formato aqui, e aí o colega tem que adivinhar. Se o colega não adivinhou só o formato, ela vai dizer o som, e aí o colega tem que pensar em uma palavra com essa letra. E aqui, ó, tipos de letra, porque, por exemplo, aqui, ó, onça, tá em imprensa minúscula, e a criança tem que reproduzir com imprensa maiúscula. Chamado, trabalha com os nomes, gente. Criança que está no início do processo de alfabetização tem que trabalhar com o nome. Por quê? Porque o nome é a primeira forma estável de escrita para a criança. Então, além de ela usar o nome dela como uma referência de letras que ela pode utilizar, a gente também pode desestabilizar essa criança do tipo, gato. Gato tem 2 letras, mas o teu nome, que é Ana, quantas letras tem Ana? Será que é só com 2 letras que a gente escreve gato, se ela marcar só com 2 letras? Ou Eduarda tem 4 letras. E aí ela escreveu hipopótamo com hipopótamo. Não é. A Eduarda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Hipopótamo ela marcou só com 4. Será que não está faltando letras aqui? Então, a escrita do nome é fundamental, né? Então, a criança não sabe o K de cavalo. K de cavalo não é igual K de Camila? É igual. E como é que eu faço K de Camila? E aí ela pode olhar para a chamadinha e ver como é o K de Camila, né? Eu gosto de contar uma história também, porque existem chamadinhas em que a gente coloca meninos e meninas, né? Em que a gente conta no final quantos meninos estavam presentes e quantas meninas estavam presentes. Na última turma que eu trabalhei, gente, eu tinha só 3 meninas. Era um primeiro ano. E o resto da turma toda era de meninos. Então eu fazia a chamadinha e no final da minha chamadinha eu colocava número de meninas e número de meninos, né? E os meninos toda vez
faziam uma gritaria que eles tinham vencido aquele dia, que tinha mais meninos do que meninas. Eles não se davam conta que é lógico que eles sempre iam ganhar, porque eram muito mais meninos do que meninas. Então, tinha acontecido uma desgraça na escola para chegar mais menina do que menino, né? Aqui, ó, uma coisa interessante, bem fácil de fazer, gente. Juntar os nomezinhos, tem um empreendedor, tem a letrinha inicial, né? E aí a gente junta todo mundo que está com A no mesmo empreendedor. Por que é interessante essa atividade? Porque no início a criança acha que o T é só da Thaís, que o Tiago não pode ter o mesmo T que a Thaís, porque o T é a letra do meu nome, né? E aí aqui eu mostro que não, que tem muita gente que começa com o mesmo nome. E eu adoro essa atividade, que é a dança das cadeiras. O que é essa dança das cadeiras, gente? É uma dança das cadeiras que não exclui. É uma dança das cadeiras que inclui. Vocês viram que aqui na cadeirinha, ó, tá o nome de todos os alunos. Então, como é que começa essa dança das cadeiras? As crianças ficam todas olhando para a parede, aqui nessa parede. E aí o professor decide, vou tirar todo mundo que começa com A. E aí ele tira todas as cadeiras que começam com A e coloca na outra parede, de forma que as crianças não vejam o nome. E aí ela canta a musiquinha, e quando a música parar, cada um tem que sentar na sua cadeira. E aí a gente vai ter todo mundo que começa com a letra A de pé, né? E aí as crianças têm que descobrir por que elas estão de pé. E chegar à conclusão que elas estão de pé porque foram retiradas todas as cadeiras que começam com a letra A. E aí depois volta todas as cadeiras, as crianças vão de novo para a parede, e aí eu tiro todas as que começam com a letra S. E assim vai. Então, não tem essa de sair uma vez e não entra mais. Não, o tempo inteiro eles estão entrando e saindo e levantando hipóteses do porquê eles sentaram ou estão de pé. Atividade com rimas, né? Então, a Alicia aprecia melancia, Juju prefere chuchu. Uma outra atividade bem legal para quem está nesse nível de descoberta de letras é associar a letra a palavras, criando um repertório de comparações. Então, eu tenho um desenho, o professor adora dar folhinha para a criança pintar, né? E quando ele dá a folhinha para pintar, não tem relação nenhuma, só fica a folhinha lá para a criança perder tempo. Se eu colocar um dadinho aqui do lado e colocar o nome das partes, eu tenho uma atividade de alfabetização. Então, por exemplo, aqui o B, né? O B é de bico, então a criança pode pintar só o bico do desenho dela. Aí na outra rodada vai cair o C, e aí ela vai poder pintar o corpinho do pinguim. E assim vai. É interessante a gente pegar desenhos com muitos detalhes, né? Quando eu dava aula no pré-2, final do ano, tem aqueles desenhos de Natal que são lindíssimos, né? E aí a gente tem o Papai Noel, o Pinheirinho, tem um monte de coisa lá que começa com P, tem um monte de coisa que começa com B, né? E aí as crianças tinham que ir pintando coisas que começavam com aquela letra. Só que daí eu não colocava o nome da letra, o nome das coisas, as crianças tinham que ir encontrando, né? Aí caiu o E, eles tinham que pintar a estrela que estava lá no Pinheirinho. Caiu o P, eles tinham que pintar o Papai Noel, ou tinham que pintar o Pinheirinho. E aí ia. Essa aqui é interessante também, ó, porque eu tenho a forma fixa e correta de escrita, que tá aqui, peixe. E aí eu tenho o dadinho aqui, ó. Vocês percebem que esse dado é bem vagabundo, gente. Era um dado normal que eu encapei com fita crepe e coloquei as letrinhas. E aí a gente jogava. Aqui tem o X, né? E aí conforme ia saindo as letrinhas, eu tinha que montar a forma, a palavrinha peixe. E aí, saiu o X uma vez, eu já tenho o X. O que eu faço? Aí vocês combinam, ou joga de novo, ou passa a vez. Isso é um combinado que você faz com a turma. Essa daqui é interessante também, porque tem uma parlenda que eu trabalhava em sala de aula, e depois eles tinham que, a partir da parlenda, identificar as figuras com o nome inicial das letras. A mesma coisa, isso aqui é um livrinho que fala sobre letras, tá, gente? Da Ruth Rocha. Esse é um do Mário Quintana também, com o mesmo princípio, né? Poesias que falam sobre a letra inicial das palavras. Esse joguinho é muito legal para fazer. Por quê?
a Ariane estava falando que as crianças... Que horas são, gente? Que as crianças marcam muito as vogais. Por quê? Porque as vogais são mais sonoras. Eu consigo dizer pá, tá, e eu consigo ouvir esse A. Agora, o P do pata é mais difícil de perceber. Então, geralmente, as crianças se tornam silábicas com valor sonoro nas vogais. E aqui é interessante porque eu consigo... Isso aqui é bem para as primeiras semanas de aula, gente. Como é que eu jogava isso daqui na rodinha, atividade da rodinha inicial, eu brincava com isso daqui. Aqui tem um monte de figurinhas que iniciam com A, E, O, U. Percebam que não tem o nome de nadinha escrito. Eu vou trabalhar só com a sonoridade dessas letras. E com a sonoridade... Então, por exemplo, caiu o E. Eles tinham que achar alguma coisa aqui que começava com E e pegar para eles a figurinha. E assim eles iam identificando, e eu ia mudando essas letras, essas figurinhas, e eles iam criando um repertório de coisas que começavam com a letra A. Uma outra coisa interessante é por que eu apresentava tantos alfabetos. Para que eles tivessem um repertório ampliado de coisas que começam com B, que pode ser o Bruno, que pode ser a bola e que pode ser o boneco. Então, na parede está lá a bola. Naquele outro que eles construíam, tá lá o Bruno. E no da mesa tava o boneco. Então, elas tinham 3 referências de pesquisa na sala de aula. E essa atividade aqui, percebam que não tem nada escrito também. Como é que era essa atividade? Tinha figuras e eles tinham que montar um quebra-cabeça respeitando quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra. Então, zebra. Abrir 2 vezes a boca, eu tenho que ter 2 pedaços nessa figura. Menina, 3. E aí recorta em 3 e faz um quebra-cabeça com 3. Percebam, gente, eu estou ensinando as letras e eu estou mostrando para minha criança, quando eu apresento os alfabetos e brinco com tudo aquilo que eu mostrei até agora, estou ensinando as letras. Quando eu apresento esse tipo de atividade aqui, eu estou mostrando que a minha escrita tem relação com a minha fala. Zebra. Eu estou transformando minha criança numa criança silábica. Então, ela está passando do nível pré-silábico. Pré-silábico 1, ela vai ter vencido quando ela sabe que se escreve com letras. Pré-silábico 2, ela vai ter vencido quando ela tiver essa relação de que toda vez que eu abro a minha fala tem relação com a minha escrita. Outra coisa maravilhosa, trilha silábica. Aqui eu não tinha uma outra, mas a ideia é só trabalhar com a cartelinha sem nada escrito, tá, gente? É que eu não tinha um negócio para tirar o caranguejo daqui, eu não queria recortar também, porque senão ia ficar tamanho diferente. Mas isso daqui foi só um modelo, eu não usei com as minhas crianças. Então, por exemplo, quem é o peão amarelinho, tirou a figurinha do nariz. Nariz, vou dar 2 pulinhos. Quem tirou esse daqui, o de vermelho, tirou o caranguejo. Caranguejo. Dá para dar 4 pulinhos. Aí, por exemplo, aqui vira de novo e tira cavalo. Cavalo. Vocês percebem que eu estou mostrando para minha criança que a escrita tem relação com a fala? Que eu estou transformando essa criança numa criança silábica? Aqui, e é interessante, aqui, ó. Aqui é algo muito parecido, só que é o contrário, né? Lá eu tinha que virar, eu tinha um caminho e tinha que virar, tinha que andar, virar as figurinhas. Aqui não, aqui eu tenho as figurinhas, né? E o meu dadinho só tem 1 e 2. Ele é um dado de 1 e 2. Ele não é um dado de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 3, 2 e 3, 1. Por que é de 1 e 2? Porque como a minha trilha é pequena, se eu tiver um dado que tem 1 e 6, a criança tira 6 e 6 e chegou no final. E o meu objetivo não é que ela chegue no final. É que ela tenha essas experiências. Então, ela só consegue tirar 2 ou consegue tirar 1. E aqui eu queria trabalhar com a letra V. Então, o que eu fiz? Vocês percebam que aqui eu tenho um monte de fichinha vermelha e aqui um monte de fichinha amarela. E aí a gente joga o dado. Se a palavra que eu parar tiver o som eu vou ganhar uma fichinha. Então, por exemplo, o menino tirou aqui, ó, e aí eu coloquei um aviãozinho aqui, ó, como peão. Porque o avião faz e aí a gente marca essa letrinha.
Então, aqui, ó, essa criança aqui parou em pão. Pão tem V? Não tem. Então, não ganhou fichinha nenhuma. Agora, essa criança aqui jogou uma, jogou duas, jogou 3 vezes e parou no cavalo. Cavalo tem o som V? Tem. Então, ela ganhou uma fichinha. Ok? E aí, eu já estou trabalhando com um som específico de uma letra específica. Essa daqui também é muito interessante para o meu aluno pré-silábico, porque eu tenho imagens, isso aqui é uma história de um livro do Gempa. O Gempa produziu muito livro, gente. Aqui tem um outro livro que é o Dinomir. Ele pautou toda a produção dos livros deles em cima da teoria da psicogênese. Então, ele criou um método a partir da psicogênese. E uma das atividades são essas, ó. Tem aqui, então, ela conta uma historinha, a gente trabalha com essas imagens, né? E uma das atividades é relacionar a imagem ao número de vezes que eu abro a boca. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 2 boquinhas. Quais desses desenhos tem 2 boquinhas? Gato. Gato tem 2 boquinhas, então vem para cá. Aqui eu tenho 3 boquinhas, né? Então, o que tem 3 boquinhas que vem para cá? Caldeirão. Então, caldeirão faz parzinho com 3 boquinhas. Livro, 2 boquinhas, vem para cá. E aí eu vou relacionando. Porta, 2 boquinhas. Fogão, 2 boquinhas. Bruxa, 2 boquinhas. E aí eu vou fazendo essa relação. E uma outra coisa interessante que a gente precisa mostrar para a criança é que nas palavras existem partes que se repetem. Então, cada Camila é o mesmo que o K do cavalo. Dentro da palavra sapato, tem pato. Dentro da palavra jacaré, tem ré e tem jaca. Dentro da palavra novela, tem vela. E aí tem essa brincadeirinha que a gente faz aqui para as crianças perceberem isso. Aqui é uma outra atividade. Isso aqui eu vou explicar melhor quando eu falar sobre consciência fonológica na aula que vem, tá? Porque existem várias palavras aqui que eu consigo trabalhar e descobrir. Mas aí eu trabalho melhor depois. Aí, assim, a minha criança silábica, ela já marca, já tem a ideia de que toda vez que eu abro minha boca, sai uma sílaba. Então, eu tenho que fazer com que elas pensem e se deem conta que toda vez que eu abro minha boca, na maioria das vezes, sai mais do que uma palavra, né? Perdão, sai mais do que uma letra. Então, por exemplo, aqui, ela já sabe que ela escreve vaca com V e C. E eu tenho que mostrar para ela que faltam letras. Então, esse tipo de atividade aqui, ó, faz ela perceber que tá faltando letra. Cruzadinha é muito bom também para isso. Porque a cruzadinha eu digo para ela, ó, tem que ter 4 para escrever vaca. Não pode ter só 2. E aí ela vai ter que pensar sobre isso. Uma outra atividade também aqui, ó. A gente leu a história do Chapeuzinho Vermelho. E aí eu escrevo o Chapeuzinho e peço para elas colarem embaixo um lápis para cada letra e uma boca para toda vez que eu abro a minha boca. Então, chá. Aqui tem abrir minha boca, então tem que pôr uma boquinha. Pel, outra boquinha. Zi, outra boquinha. Nho, outra boquinha. O que eu quero que ela perceba aqui? Eu abri 4 vezes a minha boca, mas Chapeuzinho tem um monte de letra. Então, é mais do que uma letra quando eu abro minha boca. Aqui também, que a escrita tem uma ordem, né? Eu não posso colocar vaca, o V, o C, e depois colocar outras letras qualquer. Não posso escrever vaca assim, ó, V, C, A. Não é vaca. Ela tem uma ordem, né? Então, essa escrita é bem interessante. Essa também para trabalhar a ordem que se repete. Essa daqui é muito legal, porque olha só. Essa atividade aqui é típica para o aluno que é pré-silábico 1. Por quê? Porque eu estou mostrando que eu tenho desenho. Pré-silábico 1 é aquele que desenha, tá, gente? Que tem um desenho, mas que esse desenho tem uma escrita, tem letrinha para formar a palavra, né?
E que essas letrinhas têm que ser postas em uma ordem. Essa daqui é bem legal para escrever, porque é uma caixinha de fósforo. Dentro da caixinha de fósforo tem um desenho, mas na parte de fora tem a escrita da palavra. Aí a caixinha fica fechada, né? Ela vai ter que tentar ler aqui, e depois ela vai abrir. Por exemplo, assim, ela sabe que ela identifica o A e o O, né? Ela é silábica. A, O. E aí ela acha que está escrito gato. E aí ela abre e vê que não é gato, é pato. Então ela fecha e põe de volta no montinho. Se ela acertou, ela fica com a palavra para ela. Aqui eu tenho uma atividade muito parecida, só que essa é de leitura e essa é de escrita. Porque assim, ó, se a minha criança já é alfabética, eu vou colocar nessa caixinha todas as letrinhas soltas da palavra cavalo e ela vai ter que montar a palavra cavalo. Se a minha criança é silábica, eu vou entregar para ela a caixinha só com essas 3 aqui, ó, com as 3 sílabas de cavalo. Que daí ela vai perceber que é 3 pedacinhos, mas que nesses pedacinhos eu tenho mais letras do que uma só. E aí um quebra-cabeça também para trabalhar a leitura escrita. O baralho, né? O baralho eu tenho a figura, eu tenho a primeira letra, eu tenho a letra cursiva e a letra bastão, e tudo isso é com B. E aí com o baralho eu posso jogar dorminhoco, eu posso fazer memória de parede, eu posso jogar mico, eu posso jogar lince. Aqui também uma já para os alfabéticos, né? Para que eles possam ler a palavra e montar parzinho. Aqui é o jogo da janelinha. Como é que funciona o jogo da janelinha, gente? Eu conto uma história, tá? E nessa história eu tenho 2 personagens. Eu tenho a lebre e o lobo. E aí eu tiro primeiro só a primeira letra. O que pode estar escrito aqui? Pode estar escrito onça? Não. E aí as crianças vão ter que dizer que pode ser lebre ou pode ser lobo, né? E aí eu tiro um segundo. Pode ser lebre que está escrito aqui? Não, porque lo é diferente de ler. E aí eu vou tirando pedacinhos por pedacinhos para que as crianças criem hipóteses, né? E eu posso tanto puxar quanto empurrar. Então percebam, gente, que a partir da leitura de uma história eu posso jogar janelinha, eu posso fazer jogo da memória, eu posso fazer jogo da memória com as boquinhas, né? Eu posso fazer aquela atividade aqui que as crianças tinham, essa daqui, ó, que eu tenho que marcar a boquinha, que tem que marcar o lápis. Eu posso, aqui, ó, um jogo da memória também para crianças já alfabéticas. Eu tenho desenho e tenho a palavra para montar parzinho. Jogo da forca, gente. Jogo da forca é um jogo muito interessante. E percebam que essa forca vai mostrando que já saiu, né? Para a criança não repetir a letra. Porque a gente consegue entender como a criança está pensando essas estratégias. Porque, por exemplo, quem está muito adiantado nas suas hipóteses vai falar primeiro as vogais. Quem não está adiantado nas suas hipóteses vai colocar qualquer letra. O jogo do lince também é para alunos que já estão alfabéticos, gente, porque daí ela pode ler a palavra e com agilidade encontrar aqui a figura. Também para alfabético, uma outra relação para leitura de palavras. Isso daqui é um material pronto que a gente compra. Tem editoras que vendem, acho que a Moderna tem para vender. Porque você vai formando palavras com 4, é tipo uma espiral. Eu já vi pessoas fazendo isso. E aí eu tenho a palavra aqui, eu posso ir passando as folhinhas e montando as palavras. E aí, gente, outras atividades que eu queria mostrar para vocês, estou enlouquecendo vocês, né? Aqui é desse livro aqui, ó. Eu escaneei várias atividades do livro de Nomir para a gente pensar, porque tem muitos jogos que eu já mostrei para vocês, mas tem a sistematização de jogo. Então, tu joga, mas depois que tu jogou, tu vai fazer uma atividade escrita para registrar aquilo que foi pensado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa atividade que eu tenho os desenhos dos personagens do Dinomir e que eu tenho que colocar aqui quantas vezes eu abro a minha boca para falar. Cada uma delas. E aí a criança tem que desenhar aqui as boquinhas, ou elas têm umas fichinhas para colar. Então aqui ela tem as mesmas figuras, né? E aí eu tenho aqui, elas têm que pintar onde está escrito Dinomir.
Então, por exemplo, a criança que está silábica, marcando só as vogais, ela vai pintar isso daqui, ó. Aqui, ó, dinomir. Isso é a minha criança silábica que vai escrever. A minha criança pré-silábica vai dizer que é aqui, ó, porque dinomir é o gigante, então deve ser onde tem mais letras. A minha criança silábica alfabética, ela vai escrever aqui, ó, dinomir. E a minha criança alfabética vai escrever dinomir aqui. Aqui, ó, essa outra. Agora você escreve. Faz com as letras que te parecem necessárias a escrita do nome do desenho. Por que aqui é uma escrita livre? Para a gente ver como a criança está escrevendo. Qual é a hipótese de escrita da criança? Aqui, ó. Ela tem a letra final. Marque um X se o som está no início, no meio ou no fim. Então, dinomir, o R, está no início, no meio ou no fim. Aqui é o nome do menino, né? Está no início, no meio e no fim. O ônibus, o S, está no início, no meio e no fim. Rua, o R, está no início, no meio e no fim. Aí aqui, ó, marca a letra inicial e quantas vezes você abre a boca. Então, dinomir, começa com D ou com I? Criança silábica vai dizer começa com I. E aqui, quantas vezes eu abri minha boca para falar dinomir? Dinomir, 3. Então, vou colocar o número 3 aqui. E aqui eu vou escrever como eu acho que é dinomir. Aqui, a gente, para crianças já alfabéticas, elas vão ler as frases e vão colar embaixo. Aqui, para criança silábica, ó, gente, tem os desenhinhos que eu vou recortar. E aí, eu vou colar os desenhinhos nas boquinhas. Então, por exemplo, dinomir, eu vou colar aqui onde tem 3 boquinhas, ok? Aqui o início e o fim, ó, para a criança já alfabética completar. Aqui para as crianças que estão silábicas e silábicas alfabéticas, ó, ela vai completar só com as consoantes. Mas eu estou dando a informação que existem mais letras ali. Esse daqui também para a criança já que está alfabética, criança que está silábica alfabética. Aqui, ó, para a criança que está silábica, que eu quero que ela se dê conta que tem mais letras. Então, primeiro ela tem, ó, tem figurinha do dinomir, o nome dinomir, e ela vai dizer quantas vezes eu abro minha boca e quantas letras tem. E marcar aqui os números. Agora aqui vamos marcar com X toda vez que eu abro a boca para falar dinomir. Então, dinomir. Vai ter 3X, aí tem uma X nessa boquinha, nessa e nessa. Aqui eu vou ligar também de acordo com a boquinha, com o desenho, o número de bocas. Então, dinomir eu vou marcar aqui, ligar aqui com 3. Aqui eu vou marcar também quantas vezes eu abro minha boca para criança silábica, para criança silábica. Ai, meu Deus do céu. Para criança pré-silábica que tem que se tornar silábica e para criança pré-silábica que tem que se tornar silábica. Aqui é para criança alfabética. Aqui é uma atividade de cópia que serve para todos os níveis. Aqui também para criança alfabética. E aqui embaixo para criança pré-silábica, porque eu já dou a escrita pronta, ela só tem que ligar na ordem, mas serve também para criança alfabética. Aqui também para todos os níveis. Aqui para criança silábica alfabética, mas se eu tiver trabalhado muito com esses personagens na sala de aula e tiver a escrita desses personagens em algum lugar, qualquer criança pode fazer. Aqui colocar a letra inicial e descobrir qual é a frase. E assim vai, gente. São muitas atividades, muitas, que a gente pode pensar a partir da leitura de um livro. Então, por que eu trago tudo isso para vocês? Para vocês pensarem. Para vocês. Sumiu tudo agora, né, gente? Vocês estão me vendo só agora, né? Para vocês pensarem na infinidade de atividades que eu posso fazer a partir do momento que eu tenho uma história, que eu conto uma história para minha criança que está no primeiro ou no segundo ano. Ok? Falem um pouco comigo agora que eu cansei de falar. Ok. Ô, Pro, eu tenho uma dúvida. Eu não quis interromper na hora. Porque, assim, vamos supor que a senhora faz um ditado lá na sala, né? A professora faz o ditado. E aí as crianças têm que escrever. Achar um jeito de escrever, né? Que elas estão conhecendo as letrinhas e tudo mais.
Aí vamos supor, uma criança escreveu de um jeito, aí ela vai lá na mesa do coleguinha e vê que o coleguinha escreveu de outro jeito a mesma palavra. Aí o que ela faz? Ela acha que ela escreveu errado, ela fala que o colega escreveu errado, ou ela vai perguntar para a professora, tipo, ou ela fica com vergonha, fica meio assim. Foi ótima a tua pergunta, porque eu tinha esquecido de falar uma coisa que agora eu lembrei. Vocês lembram que quando eu estava mostrando os alfabetos lá, tinha um dia que as crianças estavam sentadas em duplas, né? Toda vez que eu faço ditado para minha criança, se não está claro o nível que ela está, eu peço para que ela leia para mim, porque daí eu vou ter certeza. Então, ler é muito importante, tanto para deixar a criança em dúvida e para ela ter que mudar de hipótese, como está lá naquele videozinho, a construção da escrita do módulo 3, quanto para que ela pense, para que eu entenda em que nível que ela está, né? E aí, uma coisa muito interessante, quando eu organizo a turma em dupla, é pensar, é colocar um aluno que está silábico, com valor sonoro na consoante, com um silábico que está com valor sonoro na vogal. Porque daí eu vou ditar. Hoje o ditado vai ser o seguinte: eu dito e a dupla vai ter que escrever, tá? E aí eu vou ditar pato, pato. Vamos pensar em como escreve pato. Duas crianças silábicas, tá? Quem é silábico com valor sonoro na vogal vai dizer pato, pá. E quem é silábico com valor sonoro na consoante, eu vou dizer pá e ela vai dizer que é p. E aí? É o P ou é o A? Ou são os dois? Então, vocês percebem que eu consigo pôr a criança em conflito? Uma criança que é silábico alfabético com uma alfabética sentando junto. Perdão, silábico alfabético com uma silábica sentando junto. Eu vou ditar pato, e a criança que é silábica vai dizer A, e a criança que é silábica alfabética vai dizer pá. Tem que ter o P também. Então, vocês percebem que muitas vezes essa coisa de errado deixa de existir e uma acaba ajudando a outra? Então, é bem interessante quando a gente tem crianças com hipóteses diferentes, porque uma vai ajudar a outra. E muitas vezes, eu sentando essas duas crianças, vai sair uma escrita alfabética, né? E aí, assim, vai dizer que eu tô certo, vai dizer que eu tô errado, ou vai pedir para a professora quem é que tá certo, quem é que tá errado. E aí, a gente vai dizer o seguinte, era o que eu dizia para os meus alunos, né? Gente, o ditado não é para ver quem está certo e quem está errado. O ditado é para a prof entender o que vocês estão pensando, para a prof pensar qual é a atividade que ela vai dar amanhã, né? E uma outra coisa que eu fazia com os meus alunos e que aconteceu, não foi uma coisa planejada. Eu tinha, assim, com os meus alunos, um caderninho, uma agendazinha, e nessa agenda, caderninho fininho. E nessa agenda eu coloquei todas as letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H. E aí toda semana eu entregava para eles uma tirinha pequenininha, com várias figurinhas. E eles tinham que pintar, recortar e colar na letra inicial e escrever o nome do desenho. Era isso que eles tinham que fazer. E não tinha certo ou errado, eles tinham que fazer isso. E eles faziam uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, e tinham que escrever o nome do objeto. E aí a criança fez isso na segunda semana de aula. E ela usou esse mesmo caderno no primeiro mês de aula. E ela usou esse mesmo caderno no terceiro mês de aula. E aí ela percebeu, quando ela foi colar lá a palavra arara, no terceiro mês de aula, o arara estava na mesma página da avestruz. Porque os dois começam com A, né? Só que a forma como ela escreveu o avestruz nos primeiros 15 dias de aula é diferente da forma como ela percebe a palavra avestruz no terceiro mês de aula. E aí era interessante que mesmo eu não pedindo que eles corrigissem, eles mesmos apagavam e escreviam de acordo com a hipótese que eles estavam agora, né? Então foi muito legal, porque em nenhum momento eu pedi para que eles arrumassem. Eu sempre deixei quietinho. Até porque o meu objetivo não era aquele, no momento que eu criei a atividade.
Mas mesmo eles mesmos percebiam que a escrita era diferente e apagavam e alteraram. Muitas vezes a forma como eles escreviam avestruz não era a forma correta de novo, né? Mas era uma hipótese diferente do início do ano, porque, por exemplo, no início do ano eles podiam usar a hipótese de que avestruz é grande, se coloca um monte de letras que eu conheço do meu nome, e aí eu enchi de letra do meu nome. E lá no terceiro mês de aula, a hipótese do aluno era silábica, e ele escreveu avestruz A, E, U, né? E lá em dezembro ele foi olhar para o avestruz de novo e já criou uma outra hipótese com relação a isso. Então é interessante eles mesmos perceberem que vai mudando. Gente, a escrita espontânea, né? Uma vez a gente deixava a criança, os momentos de escrita espontânea eram muito grandes, porque no início, quando a psicogênese chegou no Brasil, a gente interpretou essa teoria de uma forma errada. A gente achou que a criança ia aprender. Então, não precisava de muita intervenção do professor. Hoje, a gente percebe que a intervenção do professor é fundamental. Então, eu não vou dizer para o meu aluno, tá errado. Por exemplo, o meu aluno que escreveu avestruz enchendo de letra lá. E aí ele vem me mostrar e diz assim, tá certo, prof? Eu não vou dizer tá errado, mas eu vou dizer para ele, lê para mim. E aí, quando ele for ler para mim, a tendência é toda vez que tu abrir a boca, tu colocar numa letra, né? E o que eu faço com esse que sobrou? Então, eu vou fazendo perguntas, ou eu vou colocando a criança em situações desafiadoras que faz ela avançar entre os métodos. Por exemplo, assim, uma coisa muito... Eu sempre brinco assim, que em um mês de aula, meus alunos todos estavam silábicos. Por quê? Porque eu mostrava aquele monte de alfabeto para eles, fazendo eles estabelecerem 1000 conexões com aqueles alfabetos, e o tempo todo eu estava dizendo, vamos bater palma para falar a palavra? Sapato! Eu estou dizendo para ele, ó, tem relação. O que eu falo tem relação com o que eu escrevo. Se o aluno inicia alfabético, inicia silábico, e nesse primeiro mês ele se torna silábico, ele se alfabetiza com certeza. Porque assim, quando tu tá silábico, tu tá na metade do caminho. O que tu tem que se dar conta? Que existem mais letras. Mas eu já fiz essa relação entre a fala e a escrita. Então, é assim que a gente começa. E essa é uma das formas de começar, né? Na aula que vem eu vou falar como entra o letramento e como entra a consciência fonológica nesse processo de alfabetização, porque só a psicogênese não dá conta de alfabetizar. Eu tenho que trabalhar também com as questões dos sons dessas letras, dessa fala, né? E fazer essa relação. E assim, ó, gente, consciência fonêmica, consciência fonológica é completamente diferente de método fônico ou de consciência fonêmica, tá? A consciência fonêmica é só uma parte da consciência fonológica. Então, já vou dizer isso para vocês, porque vai que na aula que vem vocês não apareçam por aqui, e aí dá problema, tá? Então, a gente trabalha com consciência fonológica. A gente não trabalha com método fônico e nem trabalha só com consciência fonêmica. Mas isso daí é para outra aula, porque já são 8 horas e 13 minutos. Meninas, assim, ó, o Ed Carlos já foi, né? Só ficou meninas agora. Uma coisa importante para dizer para vocês, tentei entrar de novo, não está aceitando que lance notas ainda, só pode lançar nota depois que terminar o período de trancamento, né? Eu não sei quando termina o período de trancamento. E eu também não posso divulgar no coletivo, porque quando eu era coordenadora, a gente recebeu um processo, porque colocou um negocinho com as notas de todo mundo na sala de aula, porque daí caracteriza exposição ou constrangimento. Então, vocês vão ter que me esperar, tá? Mas assim, ó, a segunda prova... Acaba dia 29. Hã? Acaba dia 29 o período lá de ajuste. Aí, então, só depois do dia 30. Amanhã. É. Tá. Ô, Pro, vai então ter outra prova que vai ser enviada sexta para enviar segunda? Sim. Vai. Gente, assim, ó, essa prova 3 é bem mais difícil, tá? Então, vejam tudo com atenção,
porque é um conteúdo mais difícil também, né? E porque vocês têm que aprender isso com muitos detalhes, porque é a partir daí que se alfabetiza, né? Então, não tá tão facinha, não. Ela é aquelas questões de múltipla escolha, não é verdadeiro e falso como eu estava fazendo, tá? E não é tão fácil assim, pareamento como estava acontecendo as questões, que era só ler o texto e achar. Então, estudem para fazer essa outra provinha. Provavelmente, a Lise disse, eu já mandei a prova para a Lise disse que amanhã à tarde ela me envia o link. Enviando o link, vocês já podem ter acesso e só dá o resultado depois que enviar, mas vocês conseguem abrir e fechar, né? A gente consegue salvar ela para você, tipo, tirar uma foto, sabe? Tira um print. Uhum. Aí dá para você salvar fazendo no caderno, né, certinho, para não ter erro. Aí depois você entra e faz e envia. Então usem essa estratégia, gente. Usem essa estratégia também. Porque que nem assim, um dia a última prova, eu entrei, aí, tipo assim, eu vou olhando, né? Aí eu deixo lá num dia, daí no outro dia eu entro, eu olho que eu já tava errando uma coisa já, sabe? Parece que na hora que você tá fazendo, dá um negócio e você coloca a coisa errada. Aí dá tempo de mudar antes de enviar. Eu tô fazendo assim, não. E prestem atenção, gente, porque muitas vezes eu peço para vocês marcarem a incorreta e não a correta. Então, prestem atenção nas questões. Mas, assim, ó, prova de múltipla escolha de 5 opções, eu tô colocando só 3. Então, tá facinho também. Não tá tão fácil como a anterior, mas tá facinho. Vai ter, então, mais de uma questão, Pro? Não. Porque as últimas foram uma só e daí tem que... É assim, ó, vai ser marque o que tá pedindo, né, ou o certo ou o incorreto, e aí tem o enunciado, tem 3 opções, aí tem outro enunciado, mais 3 opções, vai ser diferente. Vai ser diferente, vai ser tipo prova de vestibular, sabe? Só que prova de vestibular tem 5 opções para marcar. Aqui vocês vão ter que escolher entre 13, não entre 5, tá? É uma só de cada. Porque a primeira que eu fiz, a mesma questão marcava vários, né? Não. Agora é uma só a correta de cada. Kemily, você abriu, fechou, fale. Sim, abri e fechei. Tanto é que eu fui fazer, eu assisti o vídeo, eu li as coisas, aí fui fazer, ainda errei uma, porque... Mas deu certo, abri e fechei tranquilo. Tá ruim? Fala de novo. Dá pra ouvir agora? Ah, tá. Então, eu abri e fechei normal. Tanto é que eu abri e acompanhando os vídeos, o texto, né? Os PowerPoint. Tanto é que ainda acabei errando uma no final, porque eu confundi. Porque o que a senhora falava no vídeo, no PowerPoint, falava uma coisa de objeto e não de escrita. Eu acabei confundindo, acabei errando uma. Mas deu certo. Abri e fechei tranquila. Mas errei uma ainda. Nessa última prova aqui. Mas deu certo. Gente, usem todas as estratégias. Eu já estou liberando a prova bem antes para que vocês consigam, porque o meu objetivo é exatamente isso, Kemily. Que você olhe, que você pesquise, que você tente entender, que na aula que vem a gente consiga sentar e tirar as dúvidas, né? Porque eu acho que é o que a gente pode fazer com o estudo que está acontecendo. Sim. Teve mais questões que eu fiquei em dúvida, assim, falei, nossa, qual será que é? Aí via vídeo, via PowerPoint, até que achei. Senão eu ia errar mais, mas acabei que errei só um mesmo. Fiquei em dúvida, mas busquei, aí consegui achar. Gente, essa tá bem mais difícil, hein? Eita. Estudar mais agora. Não, né? Eu não posso dizer as notas de vocês aqui para não ser processada, mas a grande maioria nessa segunda prova tirou notão. Eu errei uma dessa última só, da outra eu tinha acertado tudo. É? Uhum. Então tá, gente. Que pena que estamos aqui. Queria estar numa sala de aula com vocês. Verdade. Verdade. Amém, Pro. Tá? Façam propaganda para o pessoal vir para a última aula e a gente ter mais público. Ok? Tá bom, pode deixar. Quem não assiste às aulas, porque eu não sei como isso vai acontecer.
como eles vão se apropriar do conteúdo. Ok, gente? Um abraço, até quarta que vem. Tchau, tchau. Ok, tchau, Pro. Tchau, Pro. Boa Até noite. quarta. Boa Até. noite.